Olá, meus amigos, sejam bem-vindos aqui de volta nesse último dia de reta final de CEMASSE para vocês. Não vou me estender muito, quero fazer uma conversa com vocês bem importante. Vou falar um pouquinho de redação no final desse vídeo, então fique nele até o final para que a gente possa dar uma revisada, falar um pouquinho. O nosso professor Wagner de português já falou sobre redação, mas vou falar um pouquinho mais com vocês, dar umas dicas assim para que vocês possam ser aprovados nesse concurso público e que a redação que vale tanto ponto não tire você. Então, olha só, vou falar um pouquinho sobre o decreto da parte sancionadora de infrações ambientais e vou falar um pouco de algumas coemas, um ponto aqui, um ponto ali, que não seja muito grande para vocês, nem que venha confundir vocês, nesse que é o último dia de reta final para o seu concurso, que você vem estudando conosco, com o Soma Concursos desde lá de trás. O Soma Concursos vem cobrindo esse curso aqui. E você que é nosso aluno vai ser aprovado, fique tranquilo. Foco, tranquilidade, desejo a todos uma tranquilidade nessa prova. E vamos começar sem enrolação para que vocês possam ir para a prova de vocês sem muitos problemas. Vamos ver aqui, olha só. Vamos falar aqui de coemas e do decreto 34.316 de 2021. O decreto que fala um pouco sobre essa parte pós-infração ambiental, a parte sancionadora e a parte infração ambiental também está ali em um pouco das coemas, dos trechos que mais podem, talvez cair na sua prova. Como eu falei para vocês, não vou enrolar, vai ser uma aula rápida para que nesse último dia um excesso de conteúdo aqui para vocês não vai ser legal, então não quero que atrapalhe vocês aqui. Então olha só, Banca Sócrates 2023, vamos falar do decreto primeiro. São componentes para a lavratura do auto de infração ambiental e dos termos próprios, assim considerados componentes não, né, professor? São competentes para a lavratura do auto de infração ambiental e dos termos próprios, assim considerados agentes autuantes, exceto, pessoal, quem pode autuar, e nós já falamos na nossa revisão. Esse decreto aqui traz um monte de coisa que a gente viu em outras normas aqui, que é quase uma cópia, mas que é importante a gente lembrar de novo. Quem pode ser agente autuante de uma infração ambiental, professor? Com quem, professor? Então, estamos falando de infração ambiental. Quem pode lavrar? Não estou falando em continuar o processo administrativo, em fazer todo o processo administrativo sancionador com ampla defesa, contraditório, fazer as análises, primeira instância, recurso. Não estou falando isso. Estou falando só da lavratura da infração. Quem pode lavrar a infração ambiental? Professor, quais são os tipos de infração ambiental? Segura aí, segura na cadeira que a gente vai falar agorinha também. Olha só, a nossa aula com o professor Cleverton foi maravilhosa desse ponto aqui. Até engasgou, hein, professor, é verdade. O servidor de carreira de Estado, professor, servidor de carreira do Estado, de nível superior, lotado na SEMA, nomeado por portaria do secretário da Secretaria de Meio Ambiente, professor. E aí? Ou policial militar vinculado a uma unidade policial militar responsável pelo policiamento. E aí? Ambiental. Servidor de carreira da CEMASSE, de nível superior, ocupante exclusivamente do cargo de fiscal ambiental ou policiais militares inativos em exercício de cargo em comissão no órgão central ou nos órgãos executores integrantes do CIEMA. Vamos um por um aqui. Pessoal, servidor de carreira de Estado de nível superior, lotado na SEMA, nomeado por portaria do secretário, pode, professor? Pode. Eita, professor! Policiais militares vinculados a uma unidade policial militar responsável pelo policiamento ambiental. Pode, professor, lavrar auto de infração? Pode. Pessoal, veja
que ele coloca aqui a SEMA, que também é órgão executor do CISNAMA. Essa pessoa aqui da SEMA pode lavrar auto de infração se ela tiver uma portaria específica. Professor, está me dizendo que se for um servidor lá lotado na SEMA que não tem uma portaria, para ele lavrar auto de infração, ele não pode? Não pode. Tranquilo, esse ponto é importante. Vem aqui comigo. O que mais, professor? Policiais militares vinculados à unidade policial militar responsável pelo policiamento ambiental. Olha só, pode? Pode. Toma cuidado. Se ele falasse assim, policiais militares vinculados a qualquer setor policial ou qualquer unidade policial militar, estaria errado, porque é vinculado na unidade policial responsável pelo policiamento ambiental. Toma cuidado com esse ponto, pode ser que te cobre esse ponto. Servidor de carreira da SEMASSE, de nível superior, ocupante exclusivamente do cargo de fiscal ambiental. E aí, somente aqueles que estão no cargo de fiscal ambiental na SEMASSE podem. Professor, aí que está o erro, não é exclusivamente. Por quê, professor? Porque se o servidor lotado na SEMA, que tem a portaria, ele pode, por que um servidor que não está na carreira de fiscal ambiental, lotado na SEMA, tendo uma portaria, não poderia? É verdade, professor. Então tá errada a questão. Não são exclusivamente aqueles que estão na carreira de fiscal, mas que estão em outras áreas, mas que tenham portaria também pode. Tranquilo. Isso é importante, galera. É importante você saber isso. Policiais militares estaduais inativos em exercício de cargo em comissão no órgão central ou nos órgãos executores e integrantes do CIEMA. Pode inativo, professor? Pode também ser aqui, lavrar auto de infração. Tranquilo? Passando para frente. É considerada autoridade julgadora de primeira instância. Professor, quem é autoridade julgadora de primeira instância? Veja, lavratura do auto de infração dada, ou lavratura da infração administrativa foi feita. E aí vai para um processo administrativo dentro da SEMASSE. Dentro da SEMASSE, esse processo... Opa, professor está dando dica, peraí. Dentro do processo administrativo tem recursos de primeira instância, tem recursos que são de outras instâncias também, nós falamos disso durante nossa revisão. Vamos dar uma olhada nesse processo administrativo que verifica, analisa, dá ampla defesa, contraditório, analisa se aquela pessoa que foi autuada ou que foi lavrada a infração administrativa, ela deveria e vai confirmar ou não aquele auto de infração ou aquela infração administrativa. Vem aqui comigo. Servidor público com poderes para julgar processo administrativo infracional ambiental, devendo ser nomeado por portaria específica do superintendente da SEMASSE. E aí, professor? E aí? Vamos ler as outras. Setor de infrações da SEMA, com poderes para julgar processo administrativo infracional ambiental. É na SEMA, galera, que vai rolar o processo administrativo, o julgamento do processo administrativo infracional ambiental? Não. É na SEMASSE, galera. Então, servidor público da SEMA tá errado. Tá errado. Olha aqui. E aí? Vai ser setor de infrações da SEMA com poderes para julgar processo administrativo infracional ambiental ou servidor público ambiental que esteja... Olha aqui, que esteja na SEMASSE, setor da SEMASSE aqui, eu falei da SEMA. Pessoal, o que está previsto, o que vale é o que está previsto na sua norma. Mas, professor, esse servidor está dentro da SEMASSE, num setor de infrações ambientais. Mas a tua norma, o teu decreto, foca ali no teu decreto, está falando, olha aqui, servidor público com poderes para julgar processo administrativo infracional ambiental, devendo ser nomeado por portaria específica do superintendente
e da Superintendência da SEMASSE. Tranquilo? Beleza? Letra A. Caramba, ele vai ser primeira instância. Esse servidor público nomeado por portaria específica da SEMASSE vai ser autoridade julgadora de primeira instância. Tranquilo? Passando para frente. Falamos tanto de infrações administrativas, falamos inclusive na nossa revisão aqui, foi a nossa primeira aula de revisão de reta final para a SEMASSE. Vamos dar uma analisada? As infrações administrativas ambientais são infrações, era para ser assim, são infrações administrativas ambientais, exceto. E aí? Suspensão de venda e fabricação do produto, até lembro que eu dei essa aula para vocês. Mesmo não sendo decreto, o professor Cleverton falou muito isso aqui também para vocês, suspensão de venda e fabricação de produto. Olha aqui, é sim infração administrativa ambiental. Embargo de obras e atividades também é uma infração administrativa ambiental que pode ser aplicada por aquelas pessoas que a gente viu na questão anterior. Restritivo de liberdade é, professor? Advertência? É. Multa simples? É. E restritivo de liberdade? Restritiva de liberdade não é uma infração administrativa. Restritiva de direitos é uma infração administrativa. Veja que mesmo você não tendo estudado esse decreto, se você não estudou, mas assistiu a minha aula de Lei 9.605, e seu decreto regulamentador, você acertaria essa questão. Vem aqui comigo. Maravilha, professor! Então, errada aí a letra C. Sim, passando para frente. Vamos falar um pouquinho de COEMA. COEMA 2 de 2019. Segundo a COEMA 2 de 2019, a licença concedida após a emissão da licença prévia para implantação de projetos agrícolas. Qual vai ser a licença para implantar projetos agrícolas de irrigação, cultivo de flores e plantas ornamentais, cultivos de plantas medicinais, aromáticas e condimentares, piscicultura de produção em tanque de rede e carcinicultura de pequeno porte? E aí, professor? E aí? Qual dessas daqui você tem que saber todas? Você tem que saber para que serve a licença de instalação e operação. Você tem que saber para que serve a licença de operação, para que serve a LIAN, para que serve a LAU. E aliar que o professor Cleverton fez uma relação maravilhosa sobre a LIAR e a gente vai comentar daqui a pouco. Vem aqui comigo. Maravilha, professor. Então vamos lá. Me fala aí, galera. Qual é a que está relacionada a projetos agrícolas? Qual que é? E aí, deixa aí no chat pra gente, pra ver se você tá ligado mesmo. A licença de instalação e operação. Professor, você tá falando que é uma licença só, de uma vez, é dada de instalação e operação após a licença prévia para projetos agrícolas, professor? Sim, olha, de irrigação para cultivos de flores e plantas ornamentais, professor? Sim. Para carcinicultura de pequeno porte, professor? Sim. E as outras, professor? Vamos dar uma olhada aqui. Olha aqui. Segundo a resolução COEMA 2 de 2019, vamos ver. Concedida para ampliação, adequação ambiental e reestruturação de empreendimentos já existentes com licença ambiental vigente E aí, qual é essa para ampliação, adequação ambiental e restauração vigente? Essa tá fácil, professor, não me ajuda. LIAN, licença de instalação e ampliação, galera. Beleza. Tá fácil para vocês até aqui? Tranquilo. Professor, quero saber mais aí desses conceitos com exercício. Vamos fazer mais uma então. Segundo a COEMA 2 de 2019, será concedida exclusivamente para empreendimentos de postos e revenda de combustíveis e derivados de petróleo. Professor, essa eu lembro do professor Cleverton, maravilhoso.
quando você vai no posto, você vai fazer o que com seu pneu? Vai encher, tá vazio o seu pneu. Ar, vai botar ar. E ali tem o que? Ali tem ar. Então é o que? LA. Nunca mais esqueci. Eu nem tinha visto ainda essa legislação, nem tinha analisado quando o professor Cleverton, que foi o professor, foi analisar a legislação e foi incrível a analogia que o professor Cleverton fez e é perfeito. Licença de instalação e ampliação para readequação é aliar quando se fala de postos de revenda de combustíveis. Tudo bem. Incrível esse professor, hein, professor? Incrível. Beleza. Passando para frente. Vamos falar então da parte florestal aqui. Eu adoro essa parte florestal aqui porque, primeiro, eu fui coordenador geral do IBAMA de Florestas por muitos anos e, segundo, articulei muito com a SEMASSE para implementação do Sinaflor, que é o sistema de florestas dentro do estado do Ceará. Então, essa parte florestal é praticamente a cópia ali da Instituição Normativa 21 lá do IBAMA, que eu criei. Professor, eu sozinho não, claro que não, com uma equipe maravilhosa junto, mas nós criamos todo o regramento, eu escrevi essa norma e foi replicada aqui no decreto. Olha aqui comigo. O licenciamento florestal de que trata a Resolução COEMA 2 de 2019 compreende as seguintes autorizações, exceto quais, professor? E aí? Tem autorização de uso alternativo do solo no licenciamento florestal, professor? Tem. Tem autorização de exploração de planos de manejo florestal sustentável, professor? Tem. Tem autorização de corte de árvore isolada de espécie nativa no licenciamento florestal, professor? Tem. Tem autorização de abertura de picadas, professor? Não tem. Tem o que mais, professor? Tem autorização de utilização de matéria-prima florestal também lá dentro. Galera, olha que moleza essa questão, não tem autorização de abertura de picada. Tranquilo? Beleza. Fique aí ainda, não saia se você está até aqui comigo, deixe um like aqui, por favor, para mim. Se inscreva no canal, quando você faz isso a gente voa nas redes e dá todo o ânimo aqui para o professor continuar. Então, deixe um like e se inscreva aí no canal para ajudar o professor. E fique aí até o final do vídeo, porque a gente ainda vai falar de redação antes de terminar aqui essa nossa revisão rápida de COEMA, porque tá aí a prova e vocês precisam descansar. Essa parte da tarde vai descansar, galera. Vem aqui comigo. Maravilha, professor! Segundo a resolução COEMA 7 de 2019 agora, não são consideradas de impacto ambiental local as intervenções a seguir discriminadas, independente do porte e do PPD em que se enquadrem, exceto qual aquela que não é considerada de impacto ambiental local. Ou seja, qual é aquela, exceto do não é difícil, professor. Eu quero saber as que não são consideradas de impacto ambiental local. E aí depois você vai me falar que é considerada de impacto ambiental local e você vai ter que marcar para mim a que é considerada de impacto ambiental local. Tranquilo? Eita, professor, difícil interpretar esse enunciado aí. Não exceto é difícil, professor. Olha aqui. Localizados ou desenvolvidos em 2 ou mais municípios. 2 ou mais municípios não é impacto ambiental local. Então está certa a questão. Não é considerado. Eu quero o que é impacto ambiental local. Que mais? Execução de atividades da qual não decorram os impactos ambientais capazes de ultrapassar os limites de um município, ou seja, se o impacto não ultrapassa o limite de um município, é impacto local, sim ou não? Não sei, vamos para o próximo. Cujas estruturas físicas ultrapassem os limites territoriais de um município. Se a estrutura física ultrapassou o limite territorial de um município, o impacto ambiental não é local.
localizadas em imóveis cujos títulos de propriedades ultrapassam um ou mais municípios. Se os títulos da propriedade ultrapassarem um ou mais municípios não é local. Então, olha lá, se a atividade da qual não decorram atividades ambientais não ultrapassem um município, o limite territorial, pessoal, é impacto ambiental local. Então ele não é considerado impacto ambiental local. Eita, mas é difícil esse não é certo. Sim, eu queria aqui, era considerado impacto ambiental local. E é essa atividade que não decorra de impacto ambiental capaz de ultrapassar os limites territoriais de um município. Tranquilo? Passando para frente. Segundo a Resolução COEMA 4 de 2013, quando a localização do empreendimento estiver inserido em área de terra indígena já demarcada, a licença simplificada só será emitida com a anuência da... E aí? Quando estiver falando de terra indígena, olha só, precisa de anuência de alguém. Quando estamos falando de, olha aqui, licenciamento de empreendimento. Estamos falando de licença simplificada. Olha só, galera, quem vai ter que dar anuência? ICMBio, FUNAI, IBAMA ou órgão estadual para assuntos indígenas? Esse professor inventa. Vai ser a FUNAI, galera. A FUNAI é responsável por emitir uma anuência para que, sim, o órgão ambiental estadual possa emitir uma licença simplificada. Tranquilo? Então, para emitir a sua licença ambiental, precisa ter anuência da FUNAI. Tudo bem. Passando para frente. Obrigado, galera, e não sai daí ainda, porque vamos falar de redação. E para falar de redação, eu vou abrir aqui o edital para vocês. Professor, mas o professor Wagner já abriu e explicou para a gente dentro do edital. A gente quer informações específicas aí, técnicas. Calma lá. Vou dar uma dica para vocês aqui de como olhar para a redação de vocês e para que vocês, depois dessa aula, possam tentar fazer uma redação. Eu trago aqui, até botei no meu celular, escrevi aqui 3 ou 4 temas que dá para vocês, está dependendo do cargo de vocês, é claro. Dá para vocês analisarem, tentar escrever. O pessoal da floresta, da agricultura ali, tenho aqui uma proposta para vocês, até o pessoal da engenharia ambiental também, para que vocês possam fazer uma redação. Mas antes, quero olhar com vocês o edital para que vocês saibam o quão é importante para a CEMASSE alguém que sabe escrever. Olha aqui comigo. Eu destaquei aqui para vocês, para ficar fácil para a gente ver, todos os termos falando de discursiva do edital de vocês. E veja, galera, vai ser aplicado a prova discursiva com 2 questões. Vai vir ali para vocês 2 questões. E primeira dica que eu dou para vocês, no mínimo 40 minutos para cada uma das questões. Se você escreve rápido, se você escreve lento e eu escrevo lento, eu gasto 1 hora para fazer uma redação. Eu sempre separei 1 hora para uma redação que é de 15 a 30 linhas, que é o caso aqui da CEMASSE. São 15 a 30 linhas, separa pelo menos 1 hora para fazer cada uma das questões. O professor está me falando de separar 2 horas. Sim, a prova não é tão grande. Nós estamos falando de 40 questões, são 10 de português, 10 de legislação e geotecnologia e 20 de conhecimentos específicos. A prova não é tão grande. Vem aqui comigo. Maravilha, professor! Então vamos ver. 100 pontos, galera, é muito ponto. Se a gente olha o valor de pontos da prova objetiva, são 60 só. E são 100 pontos para a dissertativa. É coisa demais! Muito importante a dissertativa nesse ponto, a discursiva nesse ponto. E eu vou falar um ponto aqui para vocês. Olha aqui, quando realização da prova discursiva, olha aqui, quais são os aspectos mais cobrados? A prova da IDECAM, normalmente, ela te traz, vou puxar aqui para mim, ela te traz uma situação, uma frase de efeito e te traz alguns aspectos para que você inclua aqueles aspectos dentro da sua redação.
Uma primeira dica, e para quem, nós aqui do Soma que temos experiência em cursos de redação, nós fizemos curso de redação para o IBAMA e capacitamos uma galera que foi aprovada. Quero falar o seguinte para vocês: os aspectos têm que estar na redação de vocês. Ele vai olhar para a redação de vocês e vai analisar se seu aspecto está bem desenvolvido ali dentro. Tanto o aspecto 1 quanto o aspecto 2 que ele te pedir para colocar dentro da sua redação. De uma forma geral, e aqui eu busquei dentro do edital de vocês, ele não fala se ele quer uma discursiva, uma discursiva que seja argumentativa ou expositiva. Outras bancas, como a Sebrasp, adoram expositivo. Aliás, elas preferem que você não precisa ter uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão. Você só tem que falar do tema, tecnicamente muito bem discutido. Entretanto, olhando aqui as redações da IDECAN, ela te dá uma frase de efeito, te dá 2 pontos, e a maioria das vezes é argumentativo, galera. Ou seja, você precisa ter uma introdução, você precisa defender uma ideia, precisa defender outra ideia que ele está pedindo para você defender e uma conclusão. Mas o que as pessoas mais erram nas redações, nas discursivas, é o seguinte, galera. Na introdução, como o nosso professor disse ali, na introdução você tem que apresentar sua tese. Você tem que ter uma frase de efeito para começar e apresentar uma tese. Você tem que desenvolver os 2 aspectos e muito bem desenvolvido tecnicamente. Sabe por quê? Vou te mostrar por quê aqui, olha só. Porque ele vai te cobrar 20 pontos pelos aspecto 1 e mais 20 pontos pelo aspecto 2. Isso quer dizer o seguinte, que você precisa argumentar muito bem, trazer detalhes, trazer exemplos para defender a sua ideia. Tranquilo. E vou te mostrar e vou pedir para vocês fazerem uma redação aí de casa, só utilizando essa ideia que eu quero passar, essa forma de analisar e olhar o seu edital de como você pode construir uma discursiva e tentar escrever, começar a escrever alguma coisa. Vem aqui comigo. Caramba, professor, que difícil! Então, aspecto 1, aspecto 2 tem que estar lá muito bem discutido. Eu faria assim, ó. Botaria um monte de tracinho aqui, descreveria um aspecto, outro e outro aqui. Mesma coisa no 2. São os que você vai abordar dentro da sua redação. Mas lembre-se da aula do nosso professor. Tem que ter uma tese, tem que ter uma argumentação. Ele quer ver que se você está bem argumentando bem e quer ver se tem coesão e coerência. Então vamos lá. Parágrafo 1. Apresente a sua tese. Parágrafo 2. Desenvolva o aspecto 1. Parágrafo 3. Desenvolva o aspecto 3. Aspecto 2. E na conclusão, retome a ideia ali, faça uma amarração com a introdução, faça uma amarração com a sua tese, que isso que tem sido o maior problema. Às vezes a conclusão tem nada a ver com a tese e com o desenvolvimento. Tem que ter uma amarração com a tese e com o que você discutiu ali no aspecto 1 e no aspecto 2 para fechar a sua redação. Tranquilo, a sua discursiva. O professor é old school, fala redação ainda. Tranquilo, galera. Esse ponto é bem importante. Mas beleza, professor, isso daí é coisa de professor de português. Eu entendo um pouco, mas analisei tanta discursiva para concurso aqui, do ponto de vista técnico, que é até difícil às vezes para o examinador, olhando como o examinador, é difícil para o examinador entender os aspectos técnicos se não tem coesão e coerência. Se a sua tese não está conversando com a sua conclusão, se a sua tese, que está lá no primeiro parágrafo, não está conversando com aspecto 1 e aspecto 2, isso é um dos maiores problemas do pessoal que está tentando o concurso ali. Agora, professor, vamos para a parte importante, que essa é a área de português.
Se você me falou agora, professor, que aspecto 1 e aspecto 2 tem que ter bastante discussão técnica aí, que eu vou fazer pontinhos mentais, como que eu posso treinar agora, professor? Olha o que você pode fazer para treinar, já que o Soma não cobriu 100% aqui dos cargos, o Soma cobriu alguns cargos, mas eu vou te dar uma dica, mesmo que a gente não tenha coberto o seu caso, como é o caso, por exemplo, de fiscal ambiental. Vamos escolher um aqui, ó. Fiscal ambiental. Vamos escolher um fiscal ambiental aqui qualquer, para a gente dar um exemplo. Tem várias áreas de fiscal ambiental. Tem área de engenharia de pesca, tem área de biologia e geotecnologia, geografia, arquitetura, engenharia civil, geologia. E vamos pegar essa da agronomia que está pequenininha aqui. Ei, professor, olha só como eu faria uma análise. É sempre uma frase de efeito. Eu pegaria o seguinte, olharia aqui, porque ele te pede, pode cair questões de todo o conteúdo específico. Esse é um ponto que eu queria chamar a atenção também. Não só específico, mas o conteúdo básico. O professor está me falando que ele pode pedir para incluir uma norma da legislação básica? Pode. Ele pode pedir para eu incluir alguma coisa sobre geoprocessamento na minha redação? Pode. Ele pode combinar isso, professor? Sim, que é o que eu quero que você faça. Eu quero que você tente relacionar esses aspectos aqui, como por exemplo, vou pegar aqui, Política Nacional de Irrigação. Eu quero que você relacione, por exemplo, a Política Nacional de Irrigação com, olha aqui, a hidrologia, a hidráulica, a irrigação e drenagem, olha aqui. Quero que você relacione com o manejo de irrigação e relacione isso daqui com a Política Nacional, por exemplo, de Recursos Hídricos, que está por aqui, não sei aonde, cadê? A de Recursos Hídricos. Política Nacional de Recursos Hídricos que está por aqui. Aqui, ó, Recursos Hídricos. É um exemplo. Então, professor, você está me falando que eu tenho que olhar e posso fazer relações entre isso daqui e aquilo lá? Sim. Então, quando você pensa em Sistema Nacional de Irrigação, estou falando especificamente aqui para agronomia, depois dou um exemplo de uma outra área. Você tenta relacionar quais são os manejos de irrigação, para que existe um Sistema Nacional de Irrigação e que tem a relação entre a Política Nacional de Irrigação com essa política, esse Sistema Nacional de Irrigação e esse manejo. Olha aqui, vou pegar até meu celular aqui para mostrar para vocês um tema que quem é da Fiscal Ambiental de Agricultura vai desenvolver. Quero que vocês desenvolvam o seguinte: a importância da irrigação para o desenvolvimento da agricultura do estado do Ceará. Quero que você comente os aspectos relacionados ao manejo de irrigação, à Política Nacional de Irrigação e à Política Nacional de Recursos Hídricos, pontos positivos de existir, pontos negativos da irrigação para o meio ambiente. Quero que você aborde dentro da sua redação. E aí, você vai criar uma tese argumentando esses aspectos, relacionando o manejo de irrigação, relacionando Política Nacional de Irrigação, relacionando Política Nacional de Recursos Hídricos. Veja, isso é muito importante para vocês. Anotem isso daí, fiquem com esse tema para vocês e faça da mesma forma com outras áreas. Olha um outro exemplo aqui que você pode fazer, olha só. Um outro exemplo aqui, vamos pegar um outro. Vamos pegar florestal, que é a área do professor aí, a gente ofereceu também para nossa equipe aí, nossos alunos. Veja aqui, professor, nossos alunos aí, vamos apagar essa parte. Fizeram florestal aqui comigo. O que você pode falar de florestal aí, professor? Por exemplo, sobre floresta, eu posso perguntar o seguinte: eu quero que você relacione para mim. Olha aqui. Olha aqui. Recuperação de bacias hidrográficas,
Eu quero que você fale de recuperação de bacias hidrográficas, me dê informações sobre manejo de bacias hidrográficas e, olha aqui, inclua isso daqui, relacione com a Lei 12.651 de 2012, Código Florestal. Vou dar um tema para vocês, ó. A importância e preservação das florestas do Ceará para as bacias hidrográficas do estado, no que se refere ao equilíbrio ambiental e desenvolvimento econômico e sustentável. Veja só como seria bom também essa discussão. Você olha ali para conceitos de manejo de bacias hidrográficas. Você olha para o Código Florestal, fala de desenvolvimento econômico. Qual é o impacto da manutenção e recuperação dessa bacia no que tange a desenvolvimento? Você vai falar dos impactos no pasto, na terra. Você vai falar de sedimentos. Aí o professor Bruno pode falar dessa parte de bacias hidrográficas. Mas veja, é assim que você analisa uma redação, que você treina para uma redação, que você escolhe um tema para você falar. Você tem que olhar para a parte técnica, você tem que olhar para a parte de legislação e tentar correlacionar esses temas. Podia ficar até amanhã aqui fazendo isso com todas as áreas para vocês. Vocês que são das suas áreas aí, engenheiros civis, faz a mesma coisa. Arquitetos, façam a mesma coisa. Para que a SEMAS ia querer, por exemplo, o engenheiro civil, qual é a função dele? Relacione aspectos técnicos da engenharia civil com legislações. Engenheiro civil trabalha com obras. Se ele trabalha com obras, ele precisa saber de licenciamento ambiental. Ele sabe de licenciamento ambiental? Pode ser um tema da sua redação. Entenderam, galera? Espero que tenha ajudado vocês depois dessa visão geral de como olhar para a redação, para a sua discursiva, para qualquer concurso que você fazer, você pode utilizar essa técnica. Muito obrigado, espero que tenha ajudado vocês. Deixe o seu like aqui, deixe um comentário para a gente e boa prova! Até logo! Tchau, tchau!